A gente vai falar sobre o estágio, essa experiência que não tem igual e que muitos estudantes ficam à procura, querem fazer de qualquer jeito, porque sabem que é uma preparação muito importante para a sua carreira profissional. Já está dito, muitos profissionais atestam isso, que os alunos que fazem estágio saem muito mais preparados para o mercado de trabalho, já tem mais aquela manha das relações, da hierarquia, já sabem como se comportar, o que é bom e o que não é bom fazer, além do que podem testar suas habilidades, aquelas que a gente vai aprendendo no dia a dia das universidades, das faculdades. Então a gente vai falar sobre este assunto hoje aqui no Tarde Nacional, a importância do estágio para a carreira profissional. E o nosso convidado é o especialista em recursos humanos e gestão de carreiras, o Cláudio Riccioppo, ou Riccioppo. Qual é o certo, Cláudio? Por favor, boa tarde para você. Boa tarde, Fátima. É um prazer estar com os ouvintes da Rádio Nacional aí. Seria Riccioppo em italiano, Riccioppo, mas todo mundo fala Riccioppo, eu já virei. Mas vamos ser certo e vamos ser chique, né? O italiano é mais chique aí, né, no caso. Ô, Cláudio, muito obrigada por participar com a gente aqui desse bate-papo no Tarde Nacional. É um assunto que interessa para milhares de jovens, né? Aquelas pessoas que ficam na faculdade pensando, eu preciso arranjar um estágio, eu preciso fazer um estágio. Tem um estágio que, claro, está na grade ali do curso e outros que a pessoa vai fazendo, aqueles mais antenados que querem mesmo uma experiência preliminar, vão correndo atrás. Eu queria que a gente começasse, então, falando sobre o papel do estágio hoje, nesse mercado de trabalho tão competitivo, né? Tão online, as pessoas estão cada vez mais ligadas nas redes, é um modo diferente de trabalhar, inclusive. Eu queria que você falasse sobre a importância do estágio na construção de uma networking, na construção de relações profissionais. Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho o estágio fundamental. Eu acredito que a teoria sem a prática, ela não ensina nada. É só você fazer um teste. Você leva um aluno do 7º, do 8º período e leva ele para uma empresa e pede para, na prática, ele fazer o que ele aprendeu lá no 1º, no 2º período, na teoria, e nunca praticou. Eu duvido que ele vai ter altos resultados com isso. A prática, junto à teoria, ela ensina. Ela vai fundamentar tudo que você aprendeu na formação. Eu vi os números da Abris que apontam que dos alunos de 2º grau, só 2,5% fazem estágio. E dos alunos de nível superior, só 7,9% fazem estágio. Poxa, ambos os números me assustam, mas o de nível superior me assusta ainda mais, porque você precisa atuar na sua área de formação para você, como você falou, pegar a manha, aprender na prática o que você tem na teoria, né? Sem contar que no estágio você pode errar mais sem tanto drama, né? Quando você está assumindo já um posto que às vezes você nem está preparado, nem sabe muito bem qual vai ser o seu papel, aí o estresse acho que é maior, né? Sem dúvida. E assim, uma coisa é o que você aprende sentadinho na sala de aula, lá com o professor. Outra coisa é o que você vai vivenciar. Esse estágio, ele ainda vai te ajudar para mais cedo perceber se você está na área que você quer vivenciar a sua vida, que você quer seguir a sua vida profissional. Isso vai fazer até com que você lá na frente não tenha um arrependimento. Eu conheço pessoas que estavam no 7º, no 8º período e perceberam que não era o que eles queriam. Se ele tivesse talvez feito um estágio no 1º, no 2º período para trabalhar com o que ele estava aprendendo, ele poderia ter economizado muito tempo nessa jornada. Uhum. É verdade, concordo plenamente com você. Até porque em várias áreas que são subdivididas, né, você pode optar por um ou outro formato aí de trabalho, você tem essa oportunidade, né, de falar, não, isso aqui não é exatamente o que eu quero. Vou falando da comunicação, que a gente está aqui no rádio, um estudante de comunicação, de jornalismo, ele tendo uma experiência de trabalhar numa empresa de comunicação, ele vai saber se se identifica com o rádio, com a imprensa escrita, se é na TV que ele quer fazer carreira, enfim, sim, né? Sim. Vai sair mais preparado. Sabe uma coisa que eu vejo, Fátima, uma coisa que eu percebo que, por trabalhar com assessoria de carreira, com apoio à recolocação profissional,
fazendo a gestão de carreiras de profissionais, eu percebo muita gente que lá na frente quer mudar de área. Seja porque não percebeu que a remuneração e o crescimento para aquela área não está de acordo com o que ele busca, o reconhecimento não está com o que ele quer, ou que ele buscava uma carreira que tivesse uma maior estabilidade financeira dentro de uma CLT e aquela é uma área mais que contrata como PJ ou como autônomo, ou vice-versa, ele está buscando uma flexibilidade de local, de horário, e ele quer sair da CLT e quer ir para algo que tenha uma maior flexibilidade. Ou ele percebeu que ele tem uma paixão, ele tem um propósito, ele não buscou. Aí só depois que ele é demitido da empresa ele quer buscar essa paixão, quer buscar esse propósito. Eu acho que realmente nós somos muito jovens quando a gente tem que fazer essa decisão de qual carreira a gente vai seguir para o resto da vida, né? Então, se a pessoa puder já ir vivenciando a área na prática, lá desde o primeiro período, ela vai economizar falhas que lá na frente podem custar caro, podem fazer ela ter que mudar de área. E aí, quando você vai mudar de área, existe um problema muito grande, porque você veio, por exemplo, você trabalhou na área de comunicação há muitos anos, aí você percebe que o teu sonho era logística. Quando você recomeça com logística, você recomeça de baixo. Então, os seus salários não são proporcionais ao que você tinha na área de comunicação, porque você já tinha know-how, já tinha resultados obtidos, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa nem consegue mudar de área porque ela não está capitalizada financeiramente para fazer todo esse processo de mudança. Entendi. Agora, é bom que você tocou nesse ponto, porque normalmente quando a gente fala em estágio, a gente pensa nos estudantes, nas pessoas que estão ainda na academia, né, que vão ingressar no mercado de trabalho. Mas esse outro segmento também tem surgido cada vez mais, né? Pessoas que querem adequar suas vidas à realidade que vivem, não aquela coisa da juventude, lá muita gente até da adolescência, né? Porque hoje cada vez mais cedo se acessa à universidade. Então, como é que é esse mercado aí, você que trabalha com essa gestão de carreiras, Cláudio, como é que você avalia essa vontade, esse desejo de mudança? Está crescendo no nosso país? Olha, foi o que eu falei, por muita gente decide, muito jovem a sua carreira, a gente às vezes não está preparado para tomar a decisão correta. E às vezes lá na frente vem uma frustração. Eu vejo vários profissionais hoje que têm essa frustração, que até às vezes querem mudar de área, mas não tem uma reserva financeira para se preparar para essa mudança. Então, pela minha experiência como gerente de carreiras, como especialista em apoio à recolocação, o que eu oriento a pessoa é que ela busque alguém que vai construir a empregabilidade dela para que essa migração possa ser de forma correta, possa ser bem feita. Alguém que vai fazer um currículo para ela, alinhado ao que os empregadores de fato buscam. Às vezes é uma pessoa que está fora da área que ela está querendo atuar, mas o especialista ele vai, dentro do conhecimento que a pessoa tem, das habilidades, das competências que a pessoa tem, vender ela com essas habilidades para outra área específica. Vai preparar o LinkedIn da pessoa para que ela seja contratada para outra área específica. Vai treinar a pessoa para entrevistas de emprego para que ela possa surpreender o selecionador, o recrutador, alguém que vai contratar ela, com habilidades e competências que sirvam também para aquela outra área que ela está querendo mudar. Isso tudo eu chamo de construção de empregabilidade, algo que a gente faz tijolo a tijolo com um profissional que quer fazer essa transição de carreira, que é o que a gente chama, e que faz essa migração ela ser mais tranquila. Agora, Cláudio, o estudante que tem a oportunidade de fazer um estágio, normalmente tem muitas ofertas, muitas empresas especializadas em realizar estágios, em oferecer estágios para os alunos. Aí, a busca deve ser feita, qual que é a sua dica? Por aquelas vagas que oferecem uma remuneração maior, tem uma jornada menor, ou que tenha realmente a ver com a área que o estudante está seguindo, porque muito estudante também, claro, nessa fase precisa de dinheiro, e aí o que oferece mais vai, mas nem sempre acaba sendo uma experiência válida. Qual que é a sua dica na hora de escolher um estágio? Olha, se você escolher o estágio por valor de bolsa ou por horário, você está fazendo a pior decisão possível.
Você tem que buscar algo que esteja alinhado ao que você está estudando. O estágio é o momento de você formar o profissional que você vai ser, que você ainda não é. Então, se você está preocupado nesse momento com dinheiro ou com horário de trabalho, você não está preocupado com, de fato, a sua formação. Isso vai fazer com que daqui a pouco isso fique caro para você. Esse dinheiro, esse pouquinho a mais da sua bolsa que você possa ganhar numa outra área, vai te custar muito mais caro lá na frente. Certo. E a gente já chegou à conclusão aqui, eu acho que todo mundo sabe da importância do estágio na formação profissional. Aí eu queria que a gente trouxesse agora uma dica bem específica para os estagiários, para aquelas pessoas que estão neste momento num estágio remunerado, que tem a ver com a sua carreira e que não sabem muito bem como se comportar, qual é o papel, porque tem estagiário que chega com muita vontade de aprender, né? Então pergunta, assim, tenta se encaixar ali nos movimentos da empresa, do local onde está fazendo o estágio, e tem outros que já acham que estão saindo da universidade e que sabem tudo, que não precisam aprender nada, que querem que o que ele pensa seja seguido, cria uma relação um pouco difícil com quem está ali na coordenação do estágio. Eu queria que você desse uma dica aí, se existe um meio termo, qual é o comportamento ideal nessa fase de estágio para a gente usufruir o máximo possível? Olha, o comportamento ideal é você entender que nesse momento da sua carreira você nada sabe e nada mesmo. Você precisa ter uma experiência, não uma, mas algumas experiências dentro da sua área de formação para você começar a entender alguma coisa e juntar a prática com a teoria. Essa nova geração é uma geração um pouco mais difícil, é uma geração que está muito antenada com informações, com internet, então acha que já está pronta quando não está, pelo volume de informações que tem. Mas com certeza, se ela tiver a intenção de juntar o conhecimento que ela tem através dos aplicativos, da internet, que está disponíveis na rede para ela, que estão disponíveis na rede para ela, com a experiência dos profissionais mais sêniores, com certeza ela vai crescer bastante. Tem que saber valorizar, né, a experiência, a vivência e juntar isso com a prática que vai ser aprendida e com o conteúdo que está trazendo da sala de aula, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na minha opinião, isso é perfeito. Nem sempre a gente encontra, mas às vezes acontece. E a gente tem, assim, uma relação imensa de grandes profissionais que estão no mercado e que fizeram estágio e que aprenderam muito porque buscaram esse momento, assim, para tirar o máximo de proveito das experiências que já estavam disponíveis, né, nos colegas e tudo mais. E hoje ocupam espaços importantes e com certeza estão coordenando outros estagiários que estão chegando. Agora, no Brasil, o mercado de estágios é favorável? Tem bastante vaga, poxa, tem bastante vaga de estagiário. O que os recrutadores mais comentam é quanto à dificuldade do perfil do estagiário. Por exemplo, hoje é muito comum você fazer um processo de recrutamento e seleção por uma vaga de estágio e você marcar 10 entrevistas, confirmar as 10 entrevistas e 2 comparecerem, 3 comparecerem. Lamentavelmente, essa é uma verdade que os recrutadores vivenciam. Eu acho que o estagiário, por ele ser mais jovem, eventualmente não tem o compromisso necessário. E a gente tem muita vaga de estágio no mercado, muita vaga boa de estágio disponível, muita vaga que vai fazer a diferença na formação desses profissionais, mas a gente precisa que esse perfil de jovem entenda a necessidade de fazer o estágio, que não é algo que ele está apenas somando para a empresa, mas que vai fazer toda a diferença para a carreira dele, para a história dele. É importante ter essa certeza, né, de que é para ele. Eu queria te perguntar também, Cláudio, quais são os requisitos básicos para um recrutador? Porque quando os recrutadores, os olheiros, né, vão em busca de um modelo, um manequim novo e tal, tem lá as suas características, tem que ter um olhar super afinado com alguns itens. E no caso de você fazer esse recrutamento para um estágio, essa avaliação, as entrevistas, quais são os pontos fortes avaliados por um recrutador?
Olha, como o estagiário ele não tem muita experiência, a gente não tem como medir por competências de forma tão grande, a gente avalia se os valores dele estão alinhados aos valores da empresa. Por exemplo, um perfil de estagiário para uma instituição bancária, para uma instituição financeira que é mais conservadora, é muito diferente do perfil comportamental de um estagiário, por exemplo, de uma agência de publicidade, que é mais alternativo, mais moderno. Então, a gente tenta visualizar através da postura, da vestimenta, do comportamento, da colocação, se o perfil comportamental da pessoa está alinhado ao perfil daquela empresa para poder fazer a escolha correta. É uma coisa até que eu indico para os estagiários quando eles forem fazer. Na verdade, indico para todo perfil de profissional. Antes de fazer uma entrevista, estuda a empresa que você vai participar do processo seletivo, entra no site, vê qual é o perfil dela, o perfil dos colaboradores, o perfil dos fornecedores, dos clientes. E aí você tenta primeiro ver se te interessa dentro daquele modelo cultural e se você tem interesse em também em caminhar naquela direção. Uhum. Para já começar certo, né? Chegar lá Sim. na frente e pensar, não gostei. Claro, claro. É isso, eu acho que é uma ótima contribuição essa que você está trazendo para a gente aqui, para todos os nossos ouvintes, estudantes, estagiários, porque é um mercado sempre em crescimento, a gente vê muitas ofertas, tem muitas seleções, muitas empresas trabalhando nisso, e a gente vê que às vezes o próprio estudante fica um pouco perdido, né, sobre que caminho ir, para onde ir, se vai pelo salário, se vai pela jornada, se vai pela experiência somente profissional. Enfim, eu acho que foi ótimo. Tem mais alguma coisa assim bem importante, uma dica final, aquela cereja do bolo para você deixar para a gente, Cláudio? Olha, a dica que eu gostaria de dar para o meu filho seria, se ele puder buscar alguém dentro da área de RH mais experiente, que vai ajudar ele no processo de construção de empregabilidade, que vai orientá-lo quanto a como fazer um currículo bacana, alinhado e customizado à demanda daquela vaga de estágio. Alguém que vai cuidar do LinkedIn dele para estar alinhado também ao que os empregadores estão buscando para aquele perfil de estagiário. Alguém que vai treinar ele para entrevistas de emprego, porque assim, eu acho que você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então o estagiário, por ele ser muito jovem, ele fica nervoso na entrevista, não tem como. Alguém que vai dar essa orientação para ele e que vai também aproximar ele das melhores vagas de emprego, fazer uma divulgação bacana para ele, é o caminho ideal, assim. Existem especialistas que cuidam dessa parte de suporte à recolocação, à transição, ao início da carreira. Profissionais de RH que cuidam desde o estagiário até o presidente de uma multinacional. Então, se a pessoa puder começar a estudar sobre isso, sobre esse tipo de profissional para auxiliá-lo, eu acho que vai fazer toda a diferença na carreira dele. Vai mesmo, viu? Eu queria ter encontrado alguém assim também. Ia ter pulado várias etapas. Mas é isso, né? Nem todo mundo tem essa sorte, mas não custa buscar. Você que está ouvindo a gente pode conferir depois todas essas informações do nosso portal, o Portal das Rádios EBC. Está lá a entrevista completinha para você ouvir essas dicas. E invista, né? Invista no seu momento de estagiário. Acho que é uma coisa importante. Não fique, num estagiário, a empresa fica explorando a gente. A gente ouve muito esse tipo de comentário, né? Que o estagiário acha que ganha pouco e que é muito cobrado, que tem que fazer muita coisa. Mas se virar a chave e pensar pelo outro lado, quanto mais responsabilidade, mais preparo provavelmente a pessoa vai ter, não é não, Cláudio? Todos os profissionais que eu conheço que tiveram sucesso de curto prazo fizeram um estágio. Porque se você terminar a sua faculdade para depois você começar a trabalhar, primeiro você vai ter enorme dificuldade de se recolocar, porque você tem muita teoria, ficou 3, 4, 5 anos na faculdade, 4, 5 anos na faculdade e não sabe nada. E você vai concorrer com pessoas que passaram por programas de estágio, programas de trainee, já tiveram uma primeira experiência como júnior e que vão no critério de desempate levar a sua vaga. Isso é fato. Sim.
Essa dica é muito importante, vale a pena, gente, fazer o estágio, eu recomendo, acho super importante. Também conheço, como o Cláudio, vários profissionais que no instante conseguiram fazer uma carreira brilhante, porque já tinham uma bagagem, já tinham um acúmulo de experiência que fez muita diferença na caminhada aí. Cláudio, muitíssimo obrigada por participar com a gente, foi um prazer te receber aqui no Tarde Nacional, trazendo essas dicas valiosas para os nossos alunos e para as pessoas que também estão aí, né? Não são alunos no momento, mas estão pensando em mudar de carreira, precisam de uma consultoria, de uma ajudinha, de encontrar essa pessoa que alavanque de novo, né, os horizontes, a carreira. Então, gente, é muito importante a gente poder contar com esses profissionais. Valeu demais. Muito obrigada, Cláudio. É um prazer. Conte comigo sempre. É só chamar. Muito obrigada. Um abraço. Ótima tarde. Abraço. Tchau, tchau.